fazer? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso ter tatuagem, eu posso usar roupa tal, eu posso usar roupa tal. Mas Paulo essa noite nos responde não aquilo que... A pergunta clara não é o que podemos fazer. E a pergunta importante que Paulo responde essa noite para nós é: isso glorifica e edifica o seu próximo? Isso é que Paulo vai demonstrar essa noite. Isso está edificando o seu próximo ou vai matar o seu próximo na fé? A base do cristianismo está o amor, mas é o amor próximo. Não é o amor a mim mesmo. Não é o amor às pessoas que convivem comigo. Não que vocês não devam de amar elas. Mas a base do cristianismo é o que Jesus nos ensina. E o que Jesus nos ensina sobre amor próximo. É amar todas as criaturas. Independente do que ela seja. Independente do que ela gosta de você. Independente que vocês têm raiva dela. Devemos orar. Devemos clamar. E devemos principalmente amar. Amar, o amor é a base. E Paulo vai falar isso. Vamos chegar no capítulo 13. Que Paulo especifica exclusivamente só sobre o amor, irmãos. Há um capítulo inteiro que Paulo fala sobre o amor. E Paulo entendeu, irmãos, quando se converteu, que a questão religiosa não salvaria ele, a questão de conhecimento não salvaria ele, a questão de muito conhecimento religioso, nada salvaria ele. Mas ele entendeu que o amor próximo é o princípio de todas as coisas, e foi isso que Jesus pregou. E foi isso que Jesus deixou para nós. Amar é o meu próximo como a ti mesmo. A base do meu amor próximo é o meu amor que eu sinto por mim. Tem gente que não ama nem a si próprio, por isso que não ama ao próximo. Se ele não ama a si próprio, ele não vai ter condição de amar o próximo. Se ele destrói seu próprio corpo, ele não ama o próximo. Se ele se entrega às paixões, ele não ama o seu próximo. E é isso, amados irmãos, que Paulo fala essa noite no livro de Coríntios, no capítulo 10, quando ele fala todas as coisas, a partir do versículo 3 que a gente viu semana passada, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas, em outras traduções, nem todas me edificam. Nem tudo me edifica, irmão. Nem tudo que eu falo, nem tudo que eu faço. Então Paulo diz: você pode fazer de tudo, mas a pergunta é: isso tudo que você vai fazer é para a glória de Deus? Isso vai te edificar ou vai te arruinar? Isso vai te exaltar ou vai te destruir? Isso vai te aproximar de Deus ou vai te afastar de Deus? Essa é a questão, irmão. Se a gente vai estar próximo de Deus, ou se a gente vai estar longe de Deus. Quando a gente está próximo de Deus, irmãos, a gente quer fazer a sua vontade. Quando a gente quer estar longe de Deus, a gente quer dar vazão aos nossos prazeres. A gente não tem prazer a nada. E a primeira coisa que a gente tira é o amor ao próximo. É o cuidado para com o próximo. E Paulo fala isso quando diz: isso glorifica a Deus. Tudo me é lícito, irmãos. Tudo me é lícito. Posso beber? Pode fumar? Pode. Posso me drogar? Pode. Posso me prostituir? Pode. Posso ter 10 mulheres? Pode. A questão é isso não aproxima você de Deus, isso afasta você de Deus. A questão é que isso não é glória para Deus, isso é afastamento da presença de Deus. A questão é que o Espírito Santo de Deus não vai te usar, você não vai estar presente. Essas coisas, irmãos, vai afastar cada vez mais de Deus. E Jesus morreu na cruz do Calvário não porque ele era um masoquista. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor da minha vida e pela sua vida. O maior exemplo de amor é Jesus de Nazaré. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele deu sua vida, ele foi cuspido, ele foi xingado,
foram ditos todo tipo de nome contra ele. E tudo isso foi dito justamente para que ele passou por tudo isso como um cordeiro mudo, como diz o profeta Isaías. Como revelou lá no seu capítulo 53. Ele ia passar todas essas coisas como um cordeiro mudo. E como um cordeiro mudo ele passou, e como um cordeiro mudo ele morreu na cruz. E hoje temos acesso direto ao Pai. Quando você se ajoelha, como Ezequias se ajoelhou, como vimos no livro, e clamou ao Senhor e disse: tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. E Deus levanta do seu trono de glória, por amor de um coração quebrantado e contrito, por um coração que tem sede de Deus. Coração que tem sede de Deus é coração que tem justamente a busca. O coração que tem sede de Deus, o coração que tem busca pela verdade, é o coração que agrada a Deus. Voltando para o versículo 26, lá de 1 Coríntios, diz assim a palavra do Senhor: porque a terra é do Senhor e toda é a sua plenitude. Paulo fala, irmãos, Paulo está tratando no capítulo 10 sobre idolatria. E sobre idolatria, um dos comércios, quase cerca, como falou aqui o nosso irmão Renato quarta-feira, cerca de 80%, 90% de toda a carne de Coríntios era consagrada a ídolos. Então Paulo está tratando sobre isso. Então Paulo diz, porque a terra é do Senhor e toda é a sua plenitude. Paulo quebra e desmistifica toda essa questão de não pode comer. Tem gente que diz: eu não como sangue, né? Tem gente que nem toma Coca-Cola. Se for uma questão pessoal, tudo bem. Tem comidas que eu não como porque eu não gosto. Mas tem gente que faz isso por questão religiosa. Já trabalhei em lugar que a moça disse assim: eu não como sangue. Onde é que a senhora está vendo proibir isso da Bíblia? Onde Pedro teve a visão quando Deus estava capacitando Pedro lá no livro de Atos, e ele derramou um lençol, porque Pedro ia chegar em Antioquia e ia ver não crentes, não judeus, irmãos. E aquilo ali para Pedro, como é que Pedro ia assimilar aquilo ali? E ele mostrou um lençol feado com todo tipo de animais. Ele disse: esses animais não têm trato na minha boca. Ele disse: esses animais, Deus disse ao próprio Pedro em revelação: esses animais que criou foi eu. Então Paulo está dizendo aqui que tudo vem da terra. Se tudo vem da terra, e Deus é o Criador, Deus é o sustentador, e Deus está sob o controle da criação, então Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus, irmãos. Tudo foi criado por Ele. Isso tudo foi criado por Ele, tudo é abençoado. Você gosta de comer comida A, comida B, você não come porque você não gosta. Então tudo bem. Mas você não come porque proíbe. Isso não é bíblico. E a gente vive à luz da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso norte. E nos... Oi? Tem gente que não come carne de porco. Tem gente que diz que não come carne de porco, porque é pecado. Aí a irmã diz aqui: pode mandar para casa. A irmã gosta de carne de porco. Eu também gosto. Tem gente que não come carne de porco, tem gente que não come sangue de galinha. Mas Deus está dizendo, Paulo está afirmando aqui, irmãos, que é bem claro: olha, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tudo que Ele criou, tudo está debaixo do controle de Deus, irmãos. Aí Paulo continua no versículo 27, irmãos, falando: se alguma dos infiéis vos convidar e quiseres ir, comei de tudo o que se puser diante de vós,
sem nada perguntar, por causa da consciência. Olha o que Paulo está ensinando. Está vendo? Comer de tudo. Vou comer isso aqui. Tem gente que não come comida de